pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Estação Liderança. É um prazer, satisfação ter você conosco aqui. Para você que está chegando agora, acesse o canal da Estação Liderança, tem conteúdo extraordinário para você que é líder, que trabalha com processo de transformação, para você que é profissional de RH. É conteúdo maravilhoso, extraordinário para você e para sua carreira aí, para você transformar e você trabalhar o processo de mudança nas organizações. Nossa temática hoje é a jornada regenerativa do RH para humanizar as organizações. Eu estou aqui com a minha companheira de trajetória aqui na Estação Liderança, fazendo trabalhos extraordinários conosco, Regina Sotomayor. Seja bem-vinda para esse bate-bola. E até para trazer você, por que jornada regenerativa do RH? Bom, Adilson, é um prazer, né, estar aqui com você e também com os nossos ouvintes e que também que estão nos assistindo. E acho que é uma grande oportunidade, né, de poder trazer, né, e divulgar o nosso curso, né? Sim. Que colocamos já, as inscrições já estão abertas, né, sobre a jornada regenerativa de recursos humanos na perspectiva da humanização das organizações. Então, eu acho que é uma grande oportunidade de nós podermos, junto com o público em geral, explicar o porquê que nós estamos trazendo, né, esse curso, o porquê ele é importante nesse momento, né, na história da nossa sociedade e também das organizações, e uma resposta também aos indivíduos e grupos de trabalho. Então, basicamente é isso. Acho que é um grande momento de a gente poder ir mais a fundo, né? Verdade. E que as pessoas possam entender a nossa proposta e o que a gente pretende alcançar. Bem, do ponto de vista do objetivo do curso, eu e a Adilson temos uma longa jornada de experiência na área de recursos humanos. Somos, assim, mais ou menos 60 anos juntos. Ainda não é um século, mas tá quase perto. Mas somando toda a experiência da equipe, complementa mais que 100 anos. Mas o que acontece? Então, a partir dessas experiências, né, ao longo do tempo, a gente consegue perceber todos os processos de mudanças, né, que vêm ocorrendo, tanto na nossa sociedade como organização, e também a perspectiva, né, das pessoas e dos indivíduos em relação ao mundo, em relação à própria vida. E nós achamos que, como na nossa área acadêmica também, tanto a Adilson como eu, que acompanhamos de perto os profissionais da área de RH, nós estamos entendendo que hoje a área de RH ela precisa repensar a forma de atuar dentro das organizações, tendo como pano de fundo a humanização. Não é algo que nós estamos colocando como sendo visionários dessa proposta. Nós já percebemos que isso é importante hoje, nesse momento, na realidade atual. E muitas vezes a área de recursos humanos ela vai a reboque de alguns processos dentro das organizações. Ela não lidera esse processo dentro das organizações. E muitas vezes, quando participamos, né, de grupos de board da empresa e dentro da perspectiva da mudança que é preciso acontecer numa determinada organização, para que ela se coloque ou competitiva ou se posicione de uma forma diferente, mas convergente com o momento atual, né, do que inclusive é exigido dentro das organizações, ou também do seu propósito de existir, a gente entende que a área de recursos humanos precisa revisitar suas práticas, revisitar o seu propósito, os seus processos. Ela precisa dar uma geral, né, nesse processo para poder acompanhar todo esse processo de mudança. Então, o curso surge para atender esse objetivo, em sensibilizar os profissionais de RH e também capacitá-los para isso,
Legal. bem como a organização como um todo, né? As lideranças, as pessoas que estão à frente das organizações, o quanto o momento que nós estamos vivendo seria mais um estágio de evolução, né, na espiral dinâmica, né, da nossa sociedade. Bom, aí tem uma questão que a Regina traz, que, né, nesse processo de cocriação, né, quando a gente trouxe, né, essa jornada regenerativa do RH, é de também como envolver, porque esse não é um processo fácil, ele é desafiador. Né? Agora, quando você... Por que ele se torna desafiador e traz como alguma coisa, não é do futuro, é agora? Porque tem uma questão presente, e aí você pode medir, você tem vários indicadores dos KPIs que estão mostrando que a organização não vai bem. Ela pode até numericamente estar atendendo algumas coisas, mas qual que é o impacto disso no curto, médio prazo? Quando fala assim, olha, as pessoas, né, então, pessoas felizes fazem organização feliz, mas o que significa isso, né, Regina? A gente estava conversando... Como constrói isso? Como constrói isso? Então, queria que a Regina trouxesse esse ponto, porque é onde a gente mergulha. O processo não é fácil, ele é desafiador, e quando a gente vai para as organizações atender e co-criar isso, e formar, criar projetos pilotos, a gente entendeu que esse guarda-chuva é muito maior, essas dores são presentes para os RHs, e às vezes, sem o direcionamento correto, vai levar muito tempo, e é um desgaste, e esse desgaste desconstrói negativamente a organização e pode não fazer ela dar o salto que ela precisa. Então, como que é essa construção, Rê? Então, quando nós abordamos a questão da evolução, né, da consciência dentro das organizações, quais são as premissas que nós partimos, né? Primeiro, que é uma escalada, ou seja, uma escalada em espiral, um processo organizacional, um processo na sociedade e também no indivíduo, né? Grupos e indivíduos. Então, veja só, o que nós... Então, além de ser uma escalada, é uma escalada em camadas, né? Ou seja, você vai dentro de um processo, né, daquilo que o contexto traz e que é bem observado e que ele é perceptivo, até camadas mais profundas de mudanças estruturantes, de mudanças de revisões profundas. Então, por exemplo, do ponto de vista do indivíduo, né, nós podemos olhar que a gente pressupõe que as pessoas têm um processo de desenvolvimento, né, que as mudanças de comportamentos, elas, num primeiro momento, é daquilo que é observável, que é construído, mas quando a mudança ela é estruturante, a gente tem que aprofundar as camadas das quais dão sustentação ao comportamento, à postura, e valores, e identidade pessoal das pessoas, né? É como se o indivíduo, num primeiro momento, dentro da evolução da consciência individual, é responder às questões mais básicas, as questões de sobrevivência, as questões de necessidades de afetos primários, de reconhecimento, de aprovação do outro, né? Até a camada de desapego do ego, a camada de propósito, de fazer a diferença no mundo, e além dele, não só do indivíduo, mas aquilo que ele pode oferecer para o mundo, para as pessoas que estão à sua volta, para o seu grupo social, para a sociedade, para o planeta. Então, esse processo de evolução, do ponto de vista do indivíduo, na perspectiva da sua evolução de consciência, de atender às suas necessidades existenciais e motivacionais, ela vai ganhando complexidade, ela vai ganhando amplitude, ela vai ganhando uma consciência e um compromisso do que faz hoje e por que existe, e por que o que faz você existir, o que faz você existir melhor, e o que você pode construir para isso. Então, esse é um processo, obviamente, que a gente não vem do berço, certo? Essa consciência coletiva.
Mas ela quando a gente sai de uma perspectiva individual, que muitas vezes nós somos muito mais estimulados a isso, né? Nós estamos vivendo um momento bastante narcisista, né, da nossa sociedade, muito estimulada a questão do indivíduo e tudo mais, mas se nós olharmos a camada lá atrás, nós vivíamos em tribos, né? Nós vivíamos em grupos familiares e nós fomos evoluindo dentro dessa perspectiva das relações afetivas, emocionais e de alimentação, né? Dentro do nosso processo, inclusive de conhecimento, eles têm uma base que é muito importante, que é a base também da coletividade, que é a base do grupo, que é a base das relações interpessoais, que é a base da comunicação, da relação, da empatia entre as pessoas. E, ao mesmo tempo, isso tem se colocado hoje, né, na nossa vivência dentro das organizações. Mas por que isso? Porque também as organizações, a sociedade evoluiu, né? Então, a sociedade, ela passou, em algum momento, né? Ela passa do ponto de vista de tribos para império, de império para nação, de nação para Estado, para novas estruturas de poder. E nas organizações, da mesma forma, nós temos processos que eram muito hierarquizados, muito na relação de poder, né, de comando e controle, né? E hoje nós estamos falando em equipes autônomas, equipes autogerenciáveis, nós falamos de autonomia, de integralidade, de processo de cocriação, de grupos de trabalho, né? De toda a organização, de ideias de realização, né? De equipes, né? Construindo novo e basicamente dentro dessa perspectiva de olhar o ambiente, do estilo, né, das pessoas valorizarem muito a questão da autorrealização. Então, todos esses processos, eles sofrem mudanças e mudanças que nós entendemos de evolução, de busca das necessidades. E isso vai mudando ao longo do tempo. Ou seja, a cosmovisão é diferente hoje do que nós tínhamos no passado. O reconhecimento da capacidade cognitiva é diferente do que nós tínhamos no passado, né? Os valores são diferentes, a identidade pessoal, né? Aquilo que a nossa formação, os grupos que nós nos identificamos, as tribos que pertencemos, são totalmente diferentes. Então, veja só, quando nós estamos falando em organizações que hoje tem 4 gerações, né? Dentro das organizações, nós temos um leque aí de uma pluralidade, né, de identidade pessoal e de comportamentos aí que convivem. Então, o RH tem que olhar para isso. Né? Tem que olhar a organização das equipes, como a inteligência coletiva disponível, tudo isso que é uma outra dinâmica. Lógico, nós não podemos ter as mesmas respostas. Não que o passado a gente rasgue e jogue fora, não. Essas experiências, dificuldades, tudo que nós vivemos são steps para o mundo que nós estamos olhando hoje. Mas eles nos colocam em outro patamar. Mas tem um aprendizado desse processo. Sim. Né? Tem uma questão aí, somando com a fala da Regina, que nesse mundo de pluralidade, de necessidades diferentes das diversas gerações que nós temos no ambiente corporativo, os desafios são exponencializados. E quando a gente traz essa visão da evolução de consciência, que a gente traz nesse processo do RH regenerativo, é de a gente precisa olhar para essas necessidades, vai ter um ponto que é um ponto de convergência forte. A gente passa a ser dono desse processo de mudança. Porque a gente está olhando para o coletivo. Eu quero fazer um paralelo aqui, ele é oportuno pelo movimento que a gente está vivendo no Brasil, especialmente com o acontecido no Rio Grande do Sul. Né? Não precisa falar que tem que colaborar, as pessoas estão colaborando. Acho que esse né, tem algo que é mais forte de olhar, é isso. Aí você olha e fala assim,
não dá para não fazer nada. Isso não é um problema do gaúcho. É uma necessidade que atende a todos nós. E um movimento que você faz, né, ele tem um impacto extraordinário. Quando você olha isso para o microcosmo dentro desse processo numa organização, ela tem que olhar que impacto ela causa ali. E aí, hoje o que a gente tem percebido muito, né, Regina, pelas nossas andanças, é que essa visão ainda está no mindset de algumas lideranças. Mas isso precisa ir para a cultura, porque não dá para você ficar tocando sozinho. E às vezes esse alinhamento pode ser simples, mas ele vai levar um tempo. Né, de colocar todo mundo olhando para um propósito da organização, para o bem-estar no sentido de construção, né, porque quantas organizações olharam só para elas e o entorno foram detonados, né? Hoje não, você tem que olhar para essas pessoas, olhando como você atende, como você atrai pessoas para estar lá, e como você vai conduzindo esse processo, seja na construção de um projeto piloto dentro, mas trazendo isso para a cultura, para que aquilo de fato esteja internalizado e que você não precise falar para as pessoas o tempo todo o que elas têm que fazer. Né? Quando elas abraçam essa visão, e acho que esse é um papel fundamental dos RHs nesse processo de protagonista, para que ele conduza, promova isso, mas ele não vai fazer sozinho. O RH não faz sozinho. Se ele fizer sozinho, é um projeto dele, é um projeto nosso, é um projeto da organização nesse processo de evolução de consciência. E aí a gente começa a perceber como isso vai ganhando força. Vai ganhando força, e aí as pessoas, obviamente, vão entrando e saindo das organizações, mas vão passando por lá e vão sentir que contribuem para aquela causa. Né? E a organização tem um papel social nessa construção e na própria evolução humana. Eu sempre me vi, até já troquei com algumas pessoas, provavelmente com a Regina também, é de que o meu trabalho me constrói enquanto indivíduo e enquanto ser humano. E eu percebo que é aqui que está no meu processo de evolução, de ajudar, de colaborar num processo de mentoria, num processo de consultoria, num processo dessa evolução, que lida com a minha própria evolução. Não, e é interessante o que você está trazendo, Adilson, porque assim, a evolução ela não é linear, né? Ela é até desarmônica, se a gente pensar, verdade, né? Verdade. Porque a gente não desenvolve esse processo de evolução linear, Sim. Porque às vezes é através de um desejo para o futuro, esse desejo que ainda não está pronto para ser colocado na estrada, sim, né? Sim. E aí a gente, a partir das nossas experiências, nós vamos vivendo, percebendo e modificando. E eu gosto muito de trazer a questão do processo de evolução, a curva do desespero, né? Que a curva do desespero é aquela assim, na hora que você sabe que é necessário modificar, que é a coisa mais importante de você fazer, que aquilo é o que traz a razão de existir, de propósito, né? E você começa essa jornada e a insegurança é absurda dessa transformação. Por quê? Porque é como se você não tivesse ainda chegado dentro do objetivo que você quer ou não estivesse pronto para isso e, ao mesmo tempo, tem as bolas nos pés, né? Que é aquelas que seguram a gente para o processo da mudança. Você fica com dificuldade de mudar, né? Mas você sabe que é necessário. Então, a gente entra no processo de insegurança mesmo, né? Daquilo que traz, que pode vir a trazer conforto ou desejo mesmo de realização, mas a mudança não é um processo confortável, né? Então, ela ocasiona esse processo que a gente brinca da curva de desespero, que depois, na hora que você coloca o pé mesmo onde você quer, aí você vai em frente, tenha coragem. Isso acontece em transição de carreira, acontece em vários processos. E nas organizações também, né? Mas, até o que nós temos hoje é que a área de recursos humanos, não que ela não tenha evoluído dentro da perspectiva da sua atuação, porque, de alguma forma,
Hoje, a área de recursos humanos ela é muito instrumental e muito processual. Mas talvez para descolar dessa questão desse processo de olhar mais o indivíduo e na sua coletividade, ela foi para um outro lado, que é o excesso de ser instrumental e focado em processo, e esquecer as relações. Isso eu estou trazendo de depoimentos de profissionais da área de recursos humanos Sim. reconhecendo isso, que hoje eles estão muito mais focados em processos, em ferramentas, do que olho no olho, do que trazer as questões que são importantes, por exemplo, para a geração atual, discutir práticas mais humanizadas no processo, né? De que o indivíduo ou os indivíduos que estão ali ou dentro das áreas trabalhando e tudo mais são pessoas que têm as suas necessidades, a integralidade do indivíduo dentro de ele aceitar como ele é, ele poder ser ele mesmo, a perspectiva de autorrealização, os processos de mentoria mais humanizados, os processos de trabalho mais humanizados, que não contrapõem com a questão da tecnologia ou pelo contrário, a gente tem, você pode ter processos bem definidos, inteligência artificial e tudo mais, sem esquecer do humano. E a gente precisa cuidar disso, né? Eu tive lendo que recentemente que a Finlândia, né, que é uma referência no modelo educacional e até de metodologias educacionais, né, sempre se colocando num ranking bastante importante, hoje tem evitado celulares e tablets na escola, porque é a primeira vez na história que os seres humanos, as crianças, inclusive, os adolescentes, estão perdendo algumas capacidades de construir, por exemplo, né, de raciocinar, de habilidades em fazer contas, em escrever, porque hoje tem tudo pronto. Então, ele está tendo... Ela fala assim, nós estamos voltando para trás? Não, nós estamos voltando o olhar para o humano. Uau. A tecnologia a partir do humano para o mundo, não da tecnologia imprimindo uma forma de ser e de existir. Nós, como usuários da tecnologia, mas não ela determinando aquilo. Então, isso é um processo de evolução e, como eu disse, não é linear. Às vezes a gente dá 10 passos para frente, volta 3 para trás, ajusta, né, para caminhar dentro dessa direção. Deixa eu aproveitar uma questão que você traz aqui, Rê, que foi uma das coisas que a gente pensou nessa cocriação do curso, porque nesse processo de transformação, de falar de humanização, a gente entra para um olhar de que qual que é o impacto de não humanizar as organizações, né? A gente está vendo alguns indicadores, vários indicadores dos problemas que as organizações têm com isso. Então, quando a gente fala disso, a gente vai para um ponto da própria vulnerabilidade do RH de propor alguma coisa diferente, né? E a gente pensou, né, e pensamos, né, e avaliamos que assim, é importantíssima a troca. Por isso a gente estabeleceu um processo presencial. E essa troca, esse benchmark que você faz com outras empresas, com outros profissionais ali, vão ser fundamentais nessa cocriação de olhar, né? E aí vão ter empresas que estão num patamar X e outras que estão começando. Entender essa mecânica, né, esse processo de construção e aprender a lidar com essa construção era fundamental. Para esse processo, mas o RH ele vai se colocar e os líderes vão se colocar numa posição de vulnerabilidade, porque requer um tempo, né, para que os resultados venham acontecendo, mas a estruturação é que nos dá a garantia de fazer esse processo com eficácia. Rê? Eu queria trazer uma questão bem importante aqui, dentro dessa linha que nós estamos falando sobre o curso, é que o mercado, ele na realidade, ele modificou
dentro das equipes, sobre as equipes Sim. de recursos humanos. E o que aconteceu? Aconteceu que hoje tem uma nova geração, né, de grande valor, inclusive, mas despreparada para atuar no nível de complexidade que vem sendo apresentado para as organizações. O que eu quero dizer? É aquela tal história da experiência mesmo, e em que, como o RH entra no momento em que a questão da instrumentalização e processos estão mais em evidências, muitas vezes a área de recursos humanos não consegue atender algumas demandas que têm uma maior complexidade dentro dessa perspectiva que a gente está falando, né? E então a gente entende que muitos profissionais fariam bom uso desse nosso curso do ponto de vista de fazer esse exercício antecipado, sim. Né? De trabalhar as questões, de olhar. O lance que eu acho que é mais importante é o seguinte: nós caminhamos, nós nos comportamos, nós pensamos a partir de um modelo de referência. E nós estamos entendendo que esse modelo de referência, de pensamento, que é o grande guarda-chuva da ação de recursos humanos, é a evolução de consciência e a humanização. Então, a gente entende que esse guarda-chuva dá um direcionamento que atende à complexidade das organizações para o estágio que elas se encontram e para se prepararem para o futuro. Então, dentro dessa perspectiva, esse curso ele se propõe a preparar os novos profissionais de recursos humanos. Né? Os novos profissionais para atuarem, porque às vezes eu participo de grupos de RH, a troca é o seguinte: e aí, vocês têm alguma ferramenta de pesquisa de clima? E de avaliação 360? Vocês fizeram tal? Tem alguma ferramenta? Vocês fizeram alguma parte? A gente não vai mais a fundo do ponto de vista do que nós estamos utilizando, se isso é o que vai fazer a diferença. E, por outro lado, nós temos empresas e clientes, inclusive, Sim. que fazem coisas absurdamente maravilhosas, né? Que parece ser absurdo, mas não são. Não. E que são disruptivas e que fazem trabalhos maravilhosos, que vão além das... Eu não estou dizendo que as ferramentas não são importantes, nós somos usuários de ferramentas, mas como nós usamos é diferente. Como nós nos utilizamos disso é diferente. Como nós apresentamos um resultado é diferente. Então, isso é muito importante. O nosso curso pretende realmente trazer esse olhar, preparar os profissionais para essa demanda de mercado, colocar os novos profissionais em outro patamar. Então, esse é o nosso convite, né? Para vir pensar juntos e a experiência de troca. Né? E tem uma questão que a gente parece que volta no tempo, né? Que a gente está fazendo, como a gente traz o ferramental com o humano para essa construção. Então, eu lembro, num passado distante, tá? Alguns profissionais decidiam pela contratação ou não por conta de um teste de um instrumento. A gente sabia que isso estava errado, mas isso acontecia. Então, como você expande isso, e aí, nesse processo de cocriação, na nossa proposta, nós vamos ter empresas lá que têm prática já num estágio de evolução, mas elas não param no tempo, porque elas querem mais, né? Então, a ideia também é que no grupo a gente tem um fomento ali de trazer práticas e possibilitar esse network de troca. Essa é a ideia do presencial, né? De como a gente... Porque a gente vai para as organizações, né? Tem contato com isso, colabora, melhora, implementa, mas como a gente traz isso para essa troca, entendendo cada realidade, porque não existe uma receita para todo mundo. Cada lugar que a gente vai, cada empresa que a gente aterriza lá, a gente olha as particularidades. E esse olhar, né, esse mindset é criado assim, como você olha para a sua realidade para potencializar o que você tem. Não é pegar lá, olha, deixa eu fazer uma visita, a gente vai
baixar o download aqui. Não dá certo, a gente sabe que não dá certo, porque você não está considerando algumas coisas que estão lá. Então a nossa proposta para o curso é como colaborar e ajudar você a construir e ter práticas para que esse processo de transformação aconteça, seja numa área piloto ou seja num processo como um todo. E aí a gente vai orientando, né, nesse processo e criando reflexões para a gente olhar para os números além dos números. Porque qual é a mente intuitiva dos números? Oh, exatamente. O que o número não diz, mas que a gente vai olhar para além dessa questão e do intuitivo, o que isso está sinalizando? Porque você, como profissional de RH, você como líder que trabalha com o processo de transformação, tem que estar ligado a um propósito seu de estar ali. Essa é a cobrança que você se faz, que você deveria se fazer, né? Porque seu tempo na vida e o seu tempo na empresa também é temporário, mas como você aproveita melhor, né, do seu bem-estar de entrega, de doação, de construção com aquilo que você já tem lá naquele ambiente. Então a proposta do nosso curso, inclusive, ela tem uma dimensão que são os participantes trabalharem o próprio mindset. Então, quais são seus valores, a identidade pessoal, a autorrealização. Então, os participantes participariam, né, de vivências relacionadas a isso, dessa autodescoberta, ou dessa necessidade de mudança, ou dentro do agregar na evolução, né, da sua visão em relação à área de recursos humanos. A segunda questão é muito olhando para o cenário mesmo das organizações. Quando nós imaginávamos que o RH iria assumir uma área tipo ESG? Quando? Quando nós falaríamos do meio ambiente, da sustentabilidade social, da governança, tal? Nós trouxemos aqui podcast de diretores de recursos humanos que tem o ESG na sua área de atuação. Então, veja só, é outra coisa, é outra abordagem, é outra visão, é a visão do estágio de evolução alto estágio de evolução, nesse sentido, né? Então, nós vamos olhar para as organizações inseridas num mundo de complexidade, de ambiguidade e que tipo de respostas tem que dar. E, por outro lado, com uma série de experiências, né, trazidas por nós e para as pessoas que estariam presentes, possibilitando essa troca, a cocriação, né, de práticas, fazendo todo esse processo. Então, nós estamos trabalhando as dimensões, né, de um processo de mudança em todas as suas camadas. Né? Exatamente. Essa é a proposta. E a ideia, né, dessa proposta e vale uma reflexão para você que está nos ouvindo, acompanhando. Minha empresa está muito crua para isso, mas eu percebo que eu tenho uma necessidade de colaborar com isso, né? E a organização pode dar um start inicial para começar esse movimento. Então, você como profissional, né, abraçar essa questão é abraçar o próprio futuro no presente, porque as organizações vão buscar profissionais que estão engajados nesse processo de transformação. Porque elas, no fundo, elas querem, né? Porque o investidor está olhando, tá olhando várias coisas. Olha assim, como que é fazer parte dessa organização. Eu vou usar um exemplo que eu estava uns dias atrás, vindo para São Paulo, aí uma pessoa falou assim, olha, falou da empresa que ele trabalhava, e falou assim, olha, aí um colaborador falou, olha, se eu ganhasse na loteria, sabe qual que é a coisa? A primeira coisa que eu fazia? Eu comprava essa empresa para fechar. Aí eu falei assim, puxa, que absurdo isso, né? Então, o que está criando e não observando ali, para as pessoas estarem ali, não apenas pela troca da remuneração,
por estarem ali. Então, é um processo em que o empresário, os executivos vão olhar com outro prisma para isso. Então, de como que eu fomento, como que eu trabalho essas pessoas, né, para falar assim, ó, como que está aqui, como que a gente constrói esse ambiente com a melhor entrega. Então, para você que é líder, que trabalha com processo de transformação organizacional, para você que é business partner, para você que está empenhado nesse processo de evolução de consciência, alguns questionamentos que eu coloquei aqui podem parecer até absurdo para alguns de vocês. Mas mesmo nas organizações mais elaboradas no nível de consciência, nem todo mundo está lá porque gosta de estar lá. Mas não é gostar de estar lá, é como que eu alinho aquilo que conversa comigo para aquele ambiente ser o melhor no meu processo de evolução, de colaboração, de construção. Então, de forma geral, e acho que a Regina pode complementar aqui também, o curso foi concebido para que a gente olhe para esses 3 níveis e para que a gente tenha uma entrega. E essa entrega, ela começa a partir do seu movimento, nesse protagonismo, nesse processo de mudança, para que a gente possa levar isso para um nível de cultura. Então, quando a gente olha no mercado geral, você que é profissional da área pública, puxa, é uma baita oportunidade de a gente começar a olhar para isso. Então, você que olha para uma área de saúde, você que atua numa área de empresas de prestação, de transformação, isso está em todo lugar, porque em todo lugar há gente. Isso é bem interessante do ponto de vista que as empresas e muitas vezes as lideranças e muitas vezes as principais lideranças, elas têm um anseio de mudança, mas muitas vezes elas não sabem como e nem para onde. Verdade. Então, a área de recursos humanos pode contribuir muito com isso, porque as empresas, elas, de um modo geral, elas trabalham com o problema. E lógico que elas buscam solução, mas às vezes a resolução do problema não é a solução do problema, mas sim o caminho desenhado, onde você quer chegar, onde você quer estar. E muitas vezes as questões estão relacionadas àquilo que não é visto, o que não é percebido, aquilo que do humano está invisível dentro do processo. Então, é muito interessante quando a gente tem oportunidade de conhecer um RH protagonista na questão da humanização, a diferença que faz e até como há um envolvimento das lideranças, porque as lideranças querem acertar. Não existe uma premeditação que eu não quero ser humano, nem nada disso. É que ainda não foi escolhido esse caminho, né? Foi escolhido o caminho do pragmatismo, da racionalidade, do lado que toda a sociedade foi construída até então. Só que mesmo essa sociedade que é tão racional, tão pragmática ou tão individualista, ela está adoecendo. E esse adoecimento implica e compromete o resultado das organizações. Então, essa visão é importante. E o adoecimento é literal, do ponto de vista da entrega da organização, como do ponto de vista das pessoas. Muitas vezes eu pergunto para alguns grupos, inclusive da área de RH, se eles já fizeram algum levantamento de quantas pessoas tomam tarja preta. Bom. É absurdamente grande o número de pessoas que tomam tarja preta para poder trabalhar. Então, se nós imaginarmos que se a gente puder contribuir para que tenhamos ambientes, né, confiáveis, amigáveis, produtivos, com autorrealização das pessoas, nós vamos ganhar esse jogo. Então, a proposta do curso é essa, é humanizar para nós termos uma sociedade melhor em todos os seus aspectos. Esse é o nosso objetivo.
Uau, muito bem, muito bem. Bom, esse papo, né, acho que dá pra gente parar por aqui. Não é parar não, a gente continua, né, no sentido, né, mas assim, e fica aqui o convite para você que é profissional de RH, que é business partner, que é líder que trabalha com processo de transformação, se você se identificou com essa visão, com essa problemática, com esses desafios e quer adquirir conhecimentos ferramental dentro de uma visão humanizada e espiritualizada, vem com a gente para esse curso, o RH Regenerativo para a Humanização das Organizações. Eu e a Regina nos doamos nosso tempo, nosso conhecimento, inteligência para somar com você, para que você possa levar para o seu ambiente conhecimentos e práticas para esse processo de transformação. Então, você que está chegando agora, né, vai ter uma informação aí para você se inscrever no nosso curso. Acompanhe o nosso canal no YouTube, tem conteúdo fantástico, não só no YouTube, Spotify, todas as plataformas dos streams de podcasts, e com conteúdo importantíssimo para questionamentos e práticas para melhorar o seu dia a dia. Muito obrigado, beijo no coração. Regina, mais algum recado? Não, muito obrigada por estar aqui, por essa oportunidade, Adilson, e esperamos vocês lá no curso para poder realmente criar essa sinergia aqui coletiva e nós caminharmos juntos nesse processo. Muito obrigado, beijo no coração e nos encontramos lá na jornada do RH Regenerativo. Tudo de bom para você, até mais, tchau, tchau.